O conhecimento, você pode estudar. E agora, e a unção? Cura no culto, batismo com o Espírito Santo, libertação de alma. É humano ou divino? É divino. A pergunta é, aí teve um camarada que comentou assim, aí ele pregou, ganhou 5 almas. No culto que eu fui, pessoas foram libertas, expulsaram o demônio, vomitaram sangue. 100 almas, mais de 100 almas se converteram a Jesus. Mais de 100 almas, porque foram libertos. Aí alguém fala assim, é melhor ganhar 5 almas do que 5.000 emocionados. Pelo amor de Deus, pelo emocionalismo. Aqui dentro da igreja tem pessoas que eram bandido e não é mais. Pessoas que eram viciados e largaram o vício. Pessoas que eram prostitutas e deixaram de ser. A pessoa é liberta pelo emocionalismo? A pessoa é transformada pelo emocionalismo? Certamente a pessoa não. É curada de um câncer pela emoção? O INCA está lá. Curou o câncer pelo emocionalismo? Tem que aceitar para doer menos, porque Deus ainda fala, Deus ainda faz. Ora, a questão que eu queria só te fazer uma pergunta. Pergunte, pastor. Esse mesmo pastor que fala assim, ó, o Salles não é profeta. Eles validam quem? Quem eles validam? Porque uma coisa eu falo assim, ó, o Israel não é profeta. Mas o Ciclano aqui, ó, é um homem de Deus, ele profetiza. Quem eles validam? Não tem um vídeo validando. Pode fazer agora que eu estou falando. Não tem um vídeo validando, só tem um vídeo criminando. Não é! Tá bom. E quem é? Será que você não vê que tem dificuldade de elogiar outras pessoas? De reconhecer outras pessoas que não são do meio dele, que não são do ciclo dele? Você está entendendo a visão? É isso que as pessoas... Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, pelo que o senhor está falando aí, talvez não seja isso que o senhor está tentando passar, mas o que dá para entender é que o senhor exige, por exemplo, que em toda pregação, em todo culto, tenha esses sinais divinos. Enquanto que, por exemplo, tem muitos mas pregadores se tiver que demônio, pregam... amigo, mas se tiver um demônio, sim. Porque senão a pessoa vai estar endemoniada, vai ser endemoniada. Não, mas entenda, o senhor concorda comigo que tem muitos pastores de renome, de nível nacional e internacional, de que pregam 1 hora e meia, e você não tem manifestação de dons, você não tem batismo com o Espírito Santo, demônios se manifestando. É pura e simples a palavra ali. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra do Marco Cristiano no início? Pai das luzes, eu te exalto, te glorifico da noite. Muita gente era batizada com o Espírito Santo na ministração da pregação dele. Sim. Eu já vi o pastor Renan Lopes pregar e pessoas ser batizadas com o Espírito Santo. Eu presenciei. Sim. É unção. A Sulamita mas hoje acontece essa situação. Por exemplo, hoje o pastor Marco Cristiano, quando começa a pregar, ele faz isso também? O anjo que está lá em cima, o anjo que está aqui atrás, ele tem esse mover divino ou é mais palavra? O Marco Cristiano, quando ele começou, ele fazia mais essas orações. Fazia mais isso. Hoje não faz, hoje eu não vejo que ele faz. Hoje eu não tô acompanhando tanto. Ele perdeu a unção? Dá para ver que ele perdeu. Falando. Eu não sei, tô falando que quando eu acompanhava, eu sou de uma época que eu alugava a fita dele na locadora para ver. Clamor da Meia-Noite, Quanto Vale um Amigo, Destronando então, Satanás. Eu não estou afirmando que ele perdeu a unção porque não tem mais essas manifestações. Eu estou questionando. O fato de não ter isso. O fato de não ter essas manifestações significa que ele não tem mais a unção, que ela agora é mais carnal? Não, a pergunta que não quer se calar é só isso que eu estou falando. Por exemplo, quando o Eliseu pregou no Crato, foi para o mesmo povo, porque era um congresso, ou seja, diário, foi 14 dias, se eu não me engano. As mesmas pessoas não se manifestaram para ser liberta, significa que já estava com o demônio no culto dele. Ouviram a palavra inteira e não foram libertas? É isso que eu estou tentando te dizer. E demônio se manifestou no nosso culto. Vou esperar o culto dele. Jesus, os religiosos falaram para Jesus assim, você expulsa demônio por Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus vai responder. Se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido e não subsistirá. Dando aqui uma conotação que demônio não expulsa demônio. Uhum. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então é chegado o reino dos céus. Então a pergunta que não quer se calar, é Deus ou não é? Eu particularmente não tenho dúvida. E o senhor acabou de falar aí. O demônio não expulsa o demônio. Isso é Ao óbvio. ponto que eles já afirmaram assim, eles afirmaram assim, deve ser espírito de adivinha. Qual é a base bíblica para o espírito de adivinha? Vai usar de Atos, quando Paulo vai expulsar o demônio de uma jovem adivinha que imediatamente ela acabou de adivinhar, fazendo que os seus senhores perdessem o lucro. E depois Paulo vai ser preso junto com Silas. Então, quando havia um espírito de adivinha, Israel,
Paulo, uma autoridade levantada por Deus, expulsou o demônio e ela não adivinhou mais. Eu já falei, torno a dizer 1000 vezes. Para pastores que falam que eu tenho um espírito de adivinha, eu dobro o meu joelho aonde tiver que dobrar, bota a mão na minha cabeça, ora com azeite, derrama unção, faça o que quiser. Se eu levantar e não revelar mais, era demônio. Mas se eu levantar e continuar profetizando, então sempre foi o Espírito Santo de Deus. O problema não foi eu, o problema foi eles que não têm discernimento de espírito. É a Bíblia.